Pessoal, no vídeo de hoje eu vou continuar com vocês o estudo da aplicação da pena e vou tratar especificamente da segunda fase da dosimetria. Na segunda fase, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, o que a gente analisa? Nós vamos analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Na prática, quando o juiz está aplicando a pena, ele aplica primeiro as atenuantes e depois as agravantes. Tá? Porém, numa sequência lógica do Código Penal, primeiro o legislador trata das circunstâncias agravantes e, por último, ele fala das atenuantes. Onde é que estão previstas as agravantes no Código? Elas estão em dois artigos, no 61 e no 62. O artigo 61, ele traz as agravantes, que têm um caráter mais genérico, vamos dizer assim, Não podemos dizer que são agravantes genéricas porque elas têm hipóteses de incidência bem delineadas, bem delimitadas ali. Porém, não são hipóteses mais pontuais como acontece no 62, porque o artigo 62 ele fala das agravantes no caso de concurso de pessoas, então são agravantes específicas quando a gente tem crime cometido em concurso. Já no artigo 61 não, nós temos as agravantes que vão incidir sobre os crimes de uma forma geral. E esse artigo 61, ele traz um detalhe importante logo no seu caput, porque ele diz o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. O que significa essa redação, quando não constituem ou qualificam o crime? Ou seja, que eu só posso agravar quando a tal circunstância não constituir nem qualificar o crime. Esse caput do artigo 61, ele traz para a gente a referência a um princípio que é conhecido como o princípio do ne bis in idem, que é o princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato. Ou seja, eu jamais posso punir uma pessoa duas vezes pelo mesmo motivo. E de acordo com o 61, isso pode acontecer em duas situações. Quando aquela circunstância que está descrita como agravante já vier prevista no próprio crime como qualificadora, ou quando aquela circunstância que está prevista como agravante já estiver prevista no crime como seu elemento constitutivo. E aí, só para exemplificar, lá no artigo 61, inciso 2, por exemplo, nas alíneas A, B, C e D, você encontra agravantes de motivo fútil, a agravante do motivo torpe, a agravante do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, etc. Então você tem ali uma série de circunstâncias agravantes que especificamente no crime de homicídio, quando você vai lá no artigo 121, parágrafo 2º, você encontra essas mesmas circunstâncias que no 61, inciso 2, estão previstas como agravante e lá no homicídio estão como qualificadoras. E aí a redação do 61 diz pra gente que se isso acontece, ou seja, se a circunstância que está prevista como agravante já estiver prevista no crime como qualificadora, eu vou privilegiar a qualificadora em detrimento da agravante. Beleza? Então sempre que você encontrar uma mesma circunstância como agravante e como qualificadora, a qualificadora prevalece sobre a agravante. O que eu jamais posso fazer é usar os dois. Eu jamais posso usar a mesma circunstância como qualificadora e também como agravante, sob pena de, em o fazendo, cometer o chamado bis in idem. Ok? Então isso em relação à qualificadora. Mas o 61 fala também de elementos que constituam o crime. E aí, só para exemplificar também, quando você vai lá no crime de infanticídio, do artigo 123, ele fala que o crime de infanticídio, ele diz matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Ou seja, a redação do artigo já deixa claro para a gente, de maneira inequívoca, que esse é um crime cometido contra quem? Contra a criança. Mas quando você vai no 61, inciso 2, existe a agravante do crime contra a criança. Então, é claro que se eu estou praticando um crime contra a criança, no caso do infanticídio, não tem como você fazer incidir a agravante de crime contra a criança, sob pena de, em o fazendo, cometer mais uma vez o chamado bis in idem. Tá? Só mais um exemplo, também lá no 61, inciso 2, a gente tem a agravante do abuso de autoridade. E como vocês bem sabem, existe o crime de abuso de autoridade, criado recentemente. Então, se por acaso a pessoa estiver sendo processada pelo crime de abuso de autoridade, eu não posso fazer incidir a agravante do abuso de autoridade, sob pena, mais uma vez, de cometer bis in idem. Então esse cuidado, ele tem que ficar muito claro. Tem que tomar muito cuidado para não cometer esse bis in idem. Tá? Tem sempre que zelar aí para não duplicar essa punição para o agente. Beleza? Bom,
Ainda no artigo 61, agora no inciso 1, ele traz a agravante da reincidência. Então a reincidência ela é uma circunstância agravante das mais importantes. E quando você vai no artigo 63 do Código, o artigo 63 do Código Penal conceitua a reincidência. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores, né? Mas o artigo 63 ele fala que verifica-se a reincidência quando o agente comete o novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória de crime anterior. Então eu preciso olhar se o momento do cometimento, ou seja, aquela data do fato, ela coincide ou não com o trânsito em julgado, ou seja, se ela é depois do trânsito em julgado ou se ela é antes do trânsito em julgado do crime anterior. Se ela for posterior, o agente será reincidente no julgamento desse crime posterior. Se ela for anterior, não. Se ela for anterior, ele será primário. Ok? Além do artigo 63, né, que conceitua a reincidência, nós também temos previsão de reincidência em outro dispositivo, que é justamente o artigo 7º do Decreto-Lei 3688 de 41, que é o artigo que conceitua a reincidência ligada às contravenções penais. E aí, quando a gente olha para o artigo 7º do Decreto-Lei 3688, ele traz outras duas hipóteses onde o agente também pode ser considerado reincidente. Que hipóteses são essas? O primeiro caso, que está descrito lá no artigo 7º do Decreto-Lei 3688, é quando o sujeito comete uma contravenção depois de ter sido julgado com trânsito em julgado por uma contravenção anterior. Ou seja, trânsito em julgado de contravenção. Caso ele cometa uma nova contravenção, ele é reincidente para fins penais. Uma outra hipótese também descrita no artigo 7º do Decreto-Lei 3688 é quando a pessoa comete um crime anterior e vai cometer a contravenção depois do trânsito julgado daquele crime. Então a gente tem basicamente três casos aqui de reincidência. Crime mais crime, lembrando que o primeiro crime tem que ser com trânsito julgado e o segundo tem que ser cometido após o trânsito julgado. Essa primeira hipótese é reincidência pelo artigo 63. A outra hipótese, contravenção mais contravenção, lembrando que a segunda tem que ser cometida após o trânsito julgado da primeira. Isso também é reincidência, agora pelo artigo 7º do Decreto-Lei 3688. E a terceira hipótese é crime mais contravenção, ou seja, trânsito em julgado para o crime anterior e depois ele comete uma contravenção, então isso também gera reincidência. Então nós temos três casos de reincidência descritos tanto no artigo 63 quanto no artigo 7º. Porém, existe uma hipótese que não está prevista nem no Código Penal e nem no Decreto-Lei 3688, que é justamente aquele caso em que a pessoa comete uma contravenção primeiro e depois um crime. E aí você pode pensar, mas pessoa, se o cara comete uma contravenção depois de uma contravenção, ele é reincidente. Qual seria o sentido de você não considerar reincidente um cara que comete um crime, que é uma conduta mais grave, depois de uma contravenção com trânsito julgado? A justificativa é muito clara: a ausência de previsão legal. Uma vez que essa hipótese não está prevista nem no artigo 63, nem no artigo 7º, eu não posso fazer analogia nesse caso, porque isso seria uma analogia em desfavor do réu, também conhecida como analogia in malam partem, e não cabe analogia in malam partem. Então, por esse motivo, essa seria uma hipótese de não reincidência. Importante ter cuidado com isso, principalmente aqueles que vão fazer concurso, né? Porque isso é tipo de pegadinha que cai muitas vezes em prova, tá? Então, atenção para as hipóteses de reincidência para você não errar de bobeira, tranquilo? Bom, então esse artigo 61 a gente tem sempre que tomar esse cuidado, tá? Antes de você fazer incidir agravante, primeiro esgota lá o estudo do crime e veja se aquele crime tem ou não uma circunstância já prevista ali, seja como elemento constitutivo, seja como circunstância qualificadora, ok? Bom, uma última questão ainda sobre essa hipótese aqui da reincidência e tudo mais, e dos maus antecedentes. No vídeo passado eu já tinha sinalizado para vocês que a existência de inquéritos policiais em curso, né? Ou seja, o fato de a pessoa estar respondendo a diversos inquéritos, ou mesmo o fato de ela já ter algumas ações penais contra ela tramitando, isso não vai poder gerar para ela a possibilidade de maus antecedentes e tampouco de reincidência, tá? E para isso, pessoal, existe até um entendimento já sumulado no Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 444, e que ela estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, né, para você poder aumentar a pena base.
Então, o fato de você responder a inquéritos, o fato de você responder a ações penais, isso não vai gerar para você maus antecedentes e nem se fala, não vai gerar também reincidência, beleza? Bom, então, de agravantes tem o artigo 61 e depois a gente tem o artigo 62, que, como eu já tinha falado para vocês, são as agravantes do concurso de pessoas, que punem de forma mais severa aquelas pessoas que têm um poder de mando, né? Aquelas pessoas que coordenam a atividade dos demais durante a execução criminosa. Então, muita atenção quando vocês forem estudar as agravantes do artigo 62, as hipóteses são todas descritas ali e elas versam, como eu falei, sobre o concurso de agente, tá? Punem mais severamente aquele que tem uma função de chefia ou até mesmo uma autoria imediata, né, que depois a gente pode, quando a gente fizer os vídeos sobre concurso de pessoas, a gente pode tocar nessa questão de quando a gente fala em autoria imediata e o impacto que a autoria imediata tem na incidência da agravante lá no artigo 62, ok? Bom, então o artigo 61, os artigos 61 e 62, eles falam das agravantes, o 63 conceitua o que são circunstâncias agravantes e o 64 ele traz ali duas observações fundamentais ainda em relação à reincidência. A primeira é justamente pelo fato de a reincidência não ser uma característica eterna, como eu também já falei com vocês no vídeo passado. Por quê? Porque a pessoa, uma vez reincidente, ela vai deixar de ser reincidente caso passe 5 anos desde que ela já tenha ou cumprido a pena, né, a pena toda, ou que ela esteja, por exemplo, em livramento condicional. Porque o período de prova do livramento condicional e do sursi também é computado nesses 5 anos. A gente também leva esse período de prova dentro desses 5 anos. Então, se a pessoa pegou um sursi, que é a suspensão condicional da pena, e esse sursi é de 2 anos, para que ela recupere a primariedade, vão contar os 2 anos mais os 3, né, subsequentes, e aí, passados esses 5, ela volta a ser primária, tá? E aí é aquela história, né, que a gente também já viu decisão recente, inclusive eu vou pedir para vocês olharem lá na nossa página do Instagram, do Conectando Penal, que eu já trago para vocês, já trouxe aquela decisão onde o Superior Tribunal de Justiça também entendeu que os processos, né, a questão dos antecedentes, elas se eternizam, né, elas não se submetem aí a esse prazo lá do artigo 64, tá? Então os maus antecedentes eles vão perdurar aí por muito tempo e não apenas aquele período de 5 anos, ela não se submete a esse prazo de 5 anos ali, ok? Bom, então a questão dos 5 anos está no 64, é importante. Um outro ponto importante também no 64 é que as condenações anteriores por crimes militares próprios, que eu também falei com vocês no vídeo passado, quais sejam eles, aqueles crimes que estão previstos somente no Código Penal Militar, como deserção, motim, subordinação, esses também não vão gerar reincidência, tá? E também os crimes considerados crimes políticos, tá? Então, crimes políticos e militares próprios não vão gerar reincidência para efeitos penais, né, para o direito penal comum, ok? Bom, passando agora para as circunstâncias atenuantes, elas estão previstas nos artigos 65 e 66. O artigo 65, ele traz as atenuantes pontuais específicas, né? Um exemplo de atenuante importante que muita gente, né, os leigos principalmente, aqueles que não são do direito, às vezes tem uma interpretação errônea disso, porque eles acham que a confissão ela deveria aumentar a pena do réu, e é justamente o oposto. O fato de o agente confessar a prática do crime funciona como uma atenuante, tá? Então é uma atenuante da pena. Ou também o fato de a pessoa cometer o crime, que a pessoa comete o crime, ela é menor de 21, por exemplo, e tal. Então são várias circunstâncias descritas lá no artigo 65 que podem reduzir a pena do agente, que podem atenuar a sua pena. Um detalhe importante em relação aos atenuantes é o seguinte, pessoal. Lá no artigo 65, ele diz o seguinte: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aí quando você olha isso e fala sempre atenuam a pena, isso vai de encontro, ou seja, isso colide com uma ideia que já é inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. A súmula de número 231 do STJ, pessoal, ela estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Vou repetir. A súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo.
Ou seja, o juiz ele precisa ficar atento na dosimetria da pena, que nessas duas primeiras fases, tanto na primeira quanto na segunda, ele tem que ficar entre o mínimo e o máximo abstratamente combinados. Por exemplo, no furto, a pena do furto é de 1 a 4, a pena do roubo é de 4 a 10. Então, nas duas primeiras fases, ou ele vai ficar entre 1 e 4, ou ele vai ficar entre 4 e 10. Tá? Ele não poderia passar desse patamar, nem para cima nem para baixo. E aí, qual é o problema que a gente tem? A jurisprudência hoje já vai no sentido até encaminhar no sentido da revogação dessa súmula 231, que é uma súmula muito antiga do STJ, tá? E ela já não reflete sequer o entendimento do próprio tribunal. Por quê? Justamente pela redação literal do artigo 65. Porque quando o artigo 65 fala são circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre é sempre, pessoal. O sempre não pode ser relativizado. Então, não é por conta de uma súmula do STJ, que diz que a incidência da atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo, que o juiz vai ficar preso e vai dizer, não, tudo bem, então esse sempre aqui eu vou relativizar. Não, não pode. Então, hoje, o entendimento que vem prevalecendo tanto nos tribunais estaduais quanto nos tribunais superiores é que, caso você não tenha nada no 59 para aumentar, caso você não tenha nenhuma circunstância agravante no 61 e no 62, e você chegue para as atenuantes sem ter aumentado a pena do mínimo, ou seja, com a pena no mínimo ainda, e de repente você se depare, por exemplo, com a atenuante da confissão, a pena necessariamente vai ficar abaixo do mínimo, tá? Justamente por causa do sempre descrito lá no 65, tá? Então, hoje prevalece o sempre em detrimento dessa súmula 231 do STJ, beleza? E um outro ponto ainda para fechar o estudo das atenuantes é o que está dito lá no artigo 66. E aqui é um detalhe interessante, porque ao contrário do que acontece com as agravantes, onde o rol é um rol taxativo, a atenuante, o rol é exemplificativo. Por quê? Porque o 66 ele traz a chamada atenuante genérica. Ele estabelece que o juiz pode ainda atenuar a pena por qualquer circunstância anterior ou posterior que ele considere relevante. Então, se a gente tiver uma circunstância, seja ela anterior, seja ela posterior à prática do crime, e o juiz entender como relevante, e aí aqui entra uma série de circunstâncias, né? Dependendo do magistrado, ele pode entender que o fato de a pessoa ter nascido numa condição de pobreza extrema, de miserabilidade, de falta de oportunidade, de uma educação formal, etc., isso pode ter influído no seu caminho para a delinquência. O juiz pode, por exemplo, atenuar a pena do agente com fundamento lá no artigo 66. Claro que isso não é obrigatório, o juiz não é obrigado a isso, porém a lei faculta ao juiz que ele sopese ele no caso concreto se aquela circunstância específica ela é uma circunstância relevante para poder diminuir a pena do agente, beleza? Pessoal, só mais uma observação para a gente fechar o estudo da segunda fase. Lá no artigo 67 ele fala um pouquinho sobre as chamadas circunstâncias preponderantes. O que significa isso? Não é raro que nós encontremos em processo a existência de uma agravante e também de uma atenuante. Quando isso acontece, é comum que o magistrado faça a compensação, ou seja, ele aumenta de 6 meses pela agravante e atenua de 6 meses pela atenuante. Então ele faz uma compensação ali entre as agravantes e atenuantes. O que o artigo 67 fala pra gente é que o juiz de fato pode fazer isso, exceto em 3 casos. Existem 3 circunstâncias agravantes que vão preponderar, são as chamadas agravantes preponderantes. Quais são essas agravantes preponderantes? Elas são as agravantes ligadas aos motivos do crime, agravantes ligadas à personalidade do agente e também agravante da reincidência. Então, motivos do crime, personalidade do agente e reincidência são circunstâncias preponderantes. O que significa dizer que, se o juiz aumentar a pena por algum desses motivos, personalidade ou reincidência, a diminuição que ele vai fazer pela atenuante, caso exista, ela jamais pode ser coincidente. Então, nesse exemplo que eu falei, o sujeito é reincidente, mas ele confessou. Ele vai ter que aumentar pela reincidência numa quantidade maior do que a diminuição que ele vai fazer pela confissão. E por quê? Porque a reincidência é uma circunstância preponderante e por isso o juiz tem que aumentar mais do que diminuir, tá? E por fim, pessoal, o artigo 68, para quem, eu não lembro como é que faz a aplicação de pena, eu esqueci as fases, o artigo 68 traz uma cola pra gente e ele fala das 3 fases. Ele fala que a primeira fase será a aplicação da fixação da pena base, observando o artigo 59,
depois circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Beleza? Então, pessoal, hoje eu vou finalizar por aqui com vocês, porque a gente já analisou, já enfrentou a segunda fase da aplicação da pena. No próximo vídeo eu vou fechar com vocês as causas de aumento e diminuição, que vai ser um vídeo mais curto. Vai ser um vídeo bem objetivo para falar das causas de aumento e diminuição, que, como eu falei lá atrás, elas vêm previstas na forma de uma fração e elas estão espalhadas no código, seja na parte geral, seja na parte especial dentro do próprio crime. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e que o raciocínio esteja, desde o primeiro vídeo sendo complementado agora e que a gente possa concluir o estudo da aplicação da pena no próximo vídeo. Beleza? Pessoal, se você curtiu, deixa seu comentário, curte, se inscreve no canal para você não perder nada, para você continuar assistindo todos os vídeos. E foi um prazer. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.